eu consegui cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, maravilha do Senhor está aqui. Oh, la 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 la. Aleluia. La 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 la. Deixa ele falar o teu coração. Se derrama na presença dele. Se derrama na presença. Se declare que só ele é santo. Só tu és santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Ele é santo, santo, santo. Só tu és santo. Sim, ele é. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, não há melhor lugar que na presença dele. Oh, maravilha, neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha. É aqui que eu me sinto, e é aqui que eu me sinto na presença dele. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. Sim. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus filhos. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus filhos. Nós somos teus ministros. Não negue o teu poder. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o teu povo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar. Deixa 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 queimar. Vamos, igreja. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar.
Deixa queimar, diga isso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. A esse que é digno de louvor, a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e toda a adoração. É bom ter você aqui conosco nessa manhã. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você já tenha percebido que Deus está aqui neste lugar. Amém? É muito bom ter você aqui conosco. Queria fazer alguns avisos de uma maneira muito rápida para que você esteja atento ao que está acontecendo na nossa igreja. A partir de hoje, com a graça do voluntariado de alguns irmãos aqui, nós iremos abrir a nossa lojinha ou bazar todos os dias. De segunda a sexta vai ser aberta das 3 horas até as 7 horas, então a parte da tarde. E sábado e domingo de 9 a 1 hora. Então isso é uma conquista. Eu quero antecipadamente agradecer a todos que se colocaram à disposição para estarem aqui, que você possa, e eu espero e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado por isso. Então, que você disponha no seu coração a se livrar daquela roupa que você não quer mais. Abre espaço para você receber bênçãos novas. Então, se você quiser e puder, traga aqui para a igreja, que com certeza a gente vai dar um caminho certo para elas e vai ser abençoadora. Então, é uma forma de abençoar a igreja, essa sua oferta. Então, a gente sempre coloca o último domingo como um domingo base, mas você está livre para trazer o dia que você quiser, mas se você puder trazer no próximo domingo, vai ser uma bênção. Amém? Aproveitando do último domingo, eu também peço que você traga seu alimento, quilo de alimento não perecível, para que a gente possa abençoar as famílias que têm pego as cestas básicas aqui na nossa igreja. Então, seja um abençoador, tenha isso no seu coração de você repartir aquilo que Deus te deu para que você possa abençoar outras famílias. Eu queria falar também da escola dominical, começou hoje às 9 horas da manhã. Então, venha, participe. É um momento de você aprender um pouco mais da Bíblia. A gente vai estar estudando de uma forma panorâmica. Não é isso, Anderson? Então, você vai estar vendo todos os livros da Bíblia durante esse ano.
Então venha, participe, até para você entender quando que aconteceu isso, né? Que às vezes a gente não consegue perceber isso, porque a Bíblia não está disposta de forma cronológica, né? Os livros não seguem uma cronologia, então você vai perceber, não, mas quando que aconteceu o Reino do Norte, o Reino do Sul, essas confusões todas que às vezes a gente não sabe como entender. Então vai ter professores aqui que vão te abençoar nesse entendimento. Então, se você quiser participar, no final você dá um nome a Rosana, tá? Fala com ela, Rosana, eu vou participar, eu quero participar. Então, dê o seu nome para que fique tudo direitinho, registrado, a sua presença, que é importante para a igreja ter esse controle para você mesmo. Amém? Então, todo domingo, às 9 horas da manhã, você pode e estará aqui, você vai estar estudando a palavra do Senhor, amém? Então a gente conta com a sua presença. No próximo sábado, eu queria fazer para você um convite especial, você que é casado. Então convide a sua esposa para vir aqui, você convida o seu esposo para estar conosco. A gente vai ter uma palestra no próximo sábado, às 20 horas, Desafio de uma Vida a 2. O nome como é que é lá o nome dela, gente? É isso, Rose Cruz. Ela é psicóloga, vai estar aqui com a gente. E que é o bacana, você vai estar percebendo, você recebeu essa instrução de Desafio a 2, aí você já vai fazer aquele merchan, os homens já vai fazer aquele merchan com a esposa, né? Que vai ter um cachorro quente. Você já vai vir, não vai precisar sair correndo, você vai comer o cachorro-quente abençoado de linguiça e de salsicha, quem gosta de linguiça, né? Come linguiça e de salsicha, você já faz aquele carinho todo especial para que Deus te honre depois. Então, você, marido, você, esposa, venha, participe, é um momento bacana. Mesmo que você tenha, eu tenho 30 anos de casado, você tem muita coisa a aprender ainda, muita coisa a melhorar, muita coisa a desenvolver. Então, todo momento que a gente tiver aqui na igreja para você adquirir conhecimento, vale a pena, não desperdice, né? E vai ser muito, muito bonito. Você imagine os casais todos da igreja aqui, ouvindo essa irmã, então dividindo com ela conhecimento, como que isso vamos agregar para outros que daqui a pouco vão querer casar, e a gente vai ter aí mais condições de ajudar, de auxiliar, de instruir os nossos casais aqui da igreja. Então, como que isso é importante? Então, venha, participe, traga o seu esposo, traga a sua esposa, vai ter um cachorro quente maravilhoso depois. Amém? Então, esses são os nossos avisos, lembrando da quarta-feira, para que você esteja participando conosco também às 19h30. Queria falar para você sobre os nossos dízimos, as nossas ofertas, onde é através dela que a gente mantém tudo aqui funcionando, que você permaneça fiel no seu compromisso, da sua mente, daquilo que você propôs no seu coração, que é o que manda a palavra do Senhor. Então, se você quiser dar via Pix a sua oferta, está aí o Pix na cadeira, ou se você quiser dar de maneira convencional, só levantar a mão que o envelope vai chegar até você. Que o interesse nosso, queridos, não é transformar a Igreja Batista Provisão numa igreja rica e milionária. Não tem isso. Mas a arrecadação é para abençoar pessoas, para manter funcionando, para fazer algumas manutenções. Então é para que a gente mantenha a igreja funcionando dessa forma, com som, limpa. A gente vai ter que trocar algumas luzes. Então a gente estava olhando hoje de manhã cedo. Aí já vai ter que alugar um andame, porque o pé direito é altíssimo. Então tudo isso envolve despesa. Então é por isso que a gente pede. Por isso que a gente pede para que você traga o seu dízimo ou a sua oferta, se você quiser assim fazê-lo, compartilhar com a Igreja Batista Provisão. Mas tenha isso no seu coração e faça com muita alegria, com espontaneidade. Amém?
nós temos sido abençoados, a igreja, os jovens têm sido abençoados. Então a Vitória teve uma vitória. Lembra que eu compartilhei com vocês que ela tinha tirado 900 na redação do Enem? Então, ela tirou 900 e ela foi habilitada e vai começar na UF Pedagogia. Amém, Vitória? Então, Deus está abençoando a nossa igreja, está preparando cada vez mais professores, porque há no coração de Deus de fazer aqui um curso e a gente está tendo mais professores. Ó. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma pedagoga, a gente já tem outras aqui, daqui a pouco Vitória vai estar somando forças e Deus está abençoando demais a nossa igreja. Isso é muito bom. A gente vê, era adolescente, uns dias atrás, é jovem, agora vai para a faculdade. Como que Deus tem abençoado a nossa igreja. E que você continue a orar pelos jovens, pelos adolescentes, para que eles cresçam, se desenvolvam, esteja sempre no caminho do Senhor. E é por isso que eu sempre, todo domingo, eu convoco as crianças. E mais uma vez, chamar as crianças para estarem aqui comigo, por favor. Não me deixe sozinho. Vem para cá, por favor, as crianças. Vem. Criança é bom assim, a gente chama, vem correndo, vem saltitando, porque é saúde, é muita saúde envolvida. Se eu chamasse os idosos da igreja, vem aqui os idosos, você acha que ia vir assim? Não, porque a gente está cheio de reumatismo, não é isso? Dor no joelho, dor na coluna, aí a gente vem devagarinho, né? Aí normalmente a gente até nem chama para vir aqui, né? A gente ora por vocês aí mesmo para não gerar dificuldade, mas as crianças não, como é bom, né? As crianças, né? Vem pulando, criançada bonita para chuchu, né? Deus é muito bom, Deus tem nos dado graça para a gente ter essa criançada bonita aqui na casa do Senhor, né? Então, um dia eles vão se tornar adolescentes, depois eles vão se tornar jovens, e depois vai todo mundo para a faculdade, não é isso? Todo mundo vai fazer Enem, vão tirar boas notas, né? Mas é por isso que é importante que você ore por eles. Por isso que é importante que você estenda a sua mão com muita alegria para cá e abençoa para que eles cresçam e sejam poderosos em Cristo Jesus, cheios do Espírito Santo. Amém? Para que eles possam testemunhar na escola, na faculdade, onde quer que eles estejam, da vitória de Cristo Jesus na vida deles. Então, estenda a sua mão para cá. Eu vou estar orando aqui pelos pequenos. Senhor, obrigado pela vida deles, que a Tua graça sempre esteja com eles, que eles possam perceber a Sua presença já, mesmo em eternidade, eles ainda são pequenos, estão compreendendo o mundo, mas que a Tua presença já esteja expandindo no coração deles. Que nós possamos dar bons testemunhos para que eles possam olhar para a Tua igreja e ver Cristo Jesus em cada um delas. Abençoe-os com saúde e com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vocês já podem ir lá tomar o café. Você que pegou o envelope pode sair do seu lugar e trazer a sua oferta. Nós vamos louvar ao Senhor. Quem vai pregar hoje? Ah, sou eu? É? Então, amém. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor. A cidade do nosso Deus, eu sinto a alegria de toda a grande é o Senhor, em nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ei, uma propaganda a mais da escola dominical. Aí pediram para esperar 2 minutinhos. Você conseguiu dar toda o vídeo? Deu? Ah, tá. Eu vou pedir só para colocar que o Anderson preparou hoje de manhã cedo a visão, a Bíblia lá, a visão panorâmica. Pode passar só para o pessoal perceber o quanto é bacana a escola dominical, a proposta que está sendo exercida aqui na igreja, o que você vai estar estudando. De certo modo, os israelitas eram como qualquer outra civilização antiga, porém, a Bíblia é... Tá certo? Eles estão passando. Olha que bacana. Então, venha, participe. O que realmente é a Bíblia? Bom, a Bíblia é uma pequena coletânea de livros que surgiram da história do povo do antigo Israel. De certo modo, os israelitas eram como qualquer outra civilização antiga, porém, entre eles havia uma longa linhagem de indivíduos chamados profetas, que viam a história de Israel como tudo menos comum. Eles viam Israel como um elemento central do que Deus estava fazendo por toda a humanidade. E esses profetas eram gênios literários. Sério? Sim, com Tem grande até efeitos habilidade, eles especiais. usavam a língua hebraica para escrever narrativas épicas e poesia muito sofisticada. Eles Obrigado, eram mestres querido. de metáforas Obrigado. e Pode histórias. E utilizavam tudo isso para explorar grandes questões que envolvem a vida, a morte e as dificuldades humanas. Então, muitos autores diferentes escreveram esse livro. Sim, esses textos foram produzidos durante um período de mais de 1000 Pedro, anos, começando com as faz o favor, origens de pede Israel pra- no Egito e seguindo Eles até a não tão fundação do ouvindo seu lá. reino com o primeiro templo. Mas eles acabaram sendo conquistados pelos babilônios que os levaram para o exílio. Depois, em um momento crucial na sua história, Olha como que é importante a gente estudar a Bíblia e até dessa forma que vai ser proposta, para que você entenda tudo, né? Então esteja com a gente aqui às 9 horas da manhã, porque Deus com certeza vai estar falando ao seu coração e é aprendizado, e todo aprendizado a gente sempre acolhe. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. Primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Essa semana a gente estava conversando um pouquinho sobre Pedro lá em casa. Estava eu e Valéria e João conversando um pouco sobre a mudança de Pedro. E a gente ali conversando, mas quando que Pedro verdadeiramente foi transformado? Que Pedro era zelote. Aí a gente estava tendo aquela discussão ali que foi quando ele negou a Jesus, foi depois. A gente estava só especulando
quando ele foi, tem aquela visão que ele teve dos animais, e a gente estava falando e especulando sobre isso. Mas como é importante a gente perceber o quanto as pessoas são capazes de mudar. Que você e eu possamos ser capazes de mudanças, possamos ser flexíveis nos nossos conceitos e nos nossos valores. Às vezes a gente vem porque não, eu acredito assim e não vai mudar. Não pense assim dessa forma. Deixa que Deus fale ao seu coração. Que haja necessidade, há necessidade de mudança. Deixa Deus falar. Pedro foi assim. Ele cria de uma maneira que o Messias tinha que dominar, e depois ele foi transformado e cortou lá a orelha do Malco, lembra disso? É um cara que... Jesus não é assim, Pedro. Pedro era muito audacioso. É você mesmo? Então deixa que eu ande sobre a água. Né? Pedro era assim o tempo todo, mas mesmo sendo audacioso, viu Cristo, os milagres que Cristo fez. Ele foi aquele que também negou a Jesus. A gente tem ali os apóstolos todos vazando, quando Cristo é preso. Pedro vai, porque diz que não vai sair de perto do mestre, mas Pedro é aquele que nega a Cristo 3 vezes. E a gente vê Pedro em vários momentos com Jesus. Lembram que Jesus lavou os pés antes da última ceia dos seus apóstolos? Como testemunho, como exemplo para mim e para você do que a gente quer fazer. Se você é o líder, faça o que eu estou fazendo. Seja como um servo. E Pedro é questionado sobre isso. Pedro não quer que ele lave os pés dele. Depois entende. Então lava meu corpo todo. Né? É o exagerado, o nosso irmão Pedro. Mas o Senhor falou ao coração dele. O Espírito Santo falou ao coração dele. E ele foi alguém extremamente importante para o início da igreja primitiva. É ele que pregou, é ele que ousava, era ele que disse que eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. É o mesmo Pedro. É um Pedro que a gente vê a caminhada de transformação. De um bruto, ignorante, que queria resolver tudo na espada, que vivia uma lida difícil, uma lida de pescador, que não é fácil. E a gente vê ao longo dos 3 anos a mudança de Pedro. Chegando no final ali, querendo só judeu, e depois Jesus chama ele à orelha, dá uma visão a ele. Jesus já ressurreto, ele teve uma visão, ele vai numa casa e aparecem todos os animais para ele. E Deus diz que todos é abençoado e é para comer. Isso significa que a palavra do Senhor é para o pessoal judeu e também para o não judeu. E ele acredita e crê nessa maneira. E vamos ler aqui o que ele disse em 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos diversos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Betínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo, a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que parece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que a seguiram aquele sofrimento, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Pedro começa a falar nessa carta para pessoas distintas lá da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e na Betínia. Ele começa a falar para um leque maior de pessoas com que ele já tinha tido contato ali em Jerusalém. Ele começa a dizer qual a importância da fé em Cristo Jesus. Ele começa a relatar primeiro sobre o que aconteceu no passado. Aí eu queria fazer um gancho com relação ao que vai ser ensinado na escola dominical, a importância. Ele chama a atenção das pessoas que conheciam o que os profetas falaram a respeito de Cristo Jesus, para que a fé deles seja solidificada. A fé, a palavra diz que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas para que você saiba em quem você tem que colocar sua fé, é necessário que você conheça a história dessa pessoa, ou disso, ou daquele objeto. Muitas pessoas colocam fé em várias coisas. Eu acredito na força do universo, as pessoas então têm fé, mesmo não vendo a força do universo, mas as pessoas dizem que a força do universo conspira a favor ou contra eles. Então, fé, você pode indicar a fé para várias coisas, até para objetos. Não é verdade? As pessoas não têm fé lá numa estátua que eles consideram santos e acreditam piamente que aquele santo fez algo bom para eles, que foi através da intervenção daquele santo que eles receberam cura, ou que arranjaram casamento, e assim sucessivamente. Então as pessoas colocam fé em várias coisas, em objetos, em pessoas, em situações. E não é diferente do ensinamento que é para mim e é para você. Como que eu vou ter fé em Cristo Jesus se eu não o conheço?
Pedro aqui está falando principalmente para os judeus, e ele faz a pregação e se volta para aqui mostrar que, olha, os profetas já falavam dele. E é importante, calma que tem uma coisa, fecha aí, deve ser o teclado, né? O quanto é importante a gente conhecer o passado para entender o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã. A Bíblia é bem bacana. Apesar de muitas pessoas não acreditarem na Bíblia ou não darem crédito a ela, porque foi escrita por várias pessoas, eu vejo exatamente ao contrário. Eu dou crédito a ela, acredito a ela, porque ela foi escrita por várias pessoas e por muito tempo. Tem uma colega lá do trabalho que não acredita na Bíblia por causa disso. Eu entendo, tudo bem, ela professa uma outra religião que não crê e não tem a Bíblia como palavra de fé ou regra de fé e prática. Ela prefere acreditar em orixás e outras coisas assim, mas não tem problema nenhum. Cada um acredita no que quer, mas nós acreditamos na Bíblia exatamente por causa disso, porque foi escrita durante milhares de anos por pessoas diferentes, em momentos diferentes da história, e tudo apontava para uma única pessoa. O quanto é importante a gente entender a história. É por isso que tem na sua palavra, na sua Bíblia, o Velho Testamento. O Velho Testamento é exatamente para que você creia que desde o passado remoto Jesus estava sendo apontado. Desde o passado remoto era necessário acontecer tudo o que aconteceu para que fosse mostrado quem era Jesus. E como isso é bonito, como isso é importante, quando a gente percebe que a minha fé, que a sua fé, não é algo que aconteceu, mas é algo que foi construído ao longo de tempos e épocas. Desde a chamada lá de Abraão, ou até um pouco antes, se a gente quiser, todo o início de Gênesis ali, a gente vê como que tudo foi construído, como a história foi construída. A proposta sempre foi Jesus de Nazaré. Desde do cordeiro que foi morto para vestir Adão e Eva, uma proposta já era derramamento de sangue, a proposta já era um cordeiro. Deus já vem falando para mim e para você. Por isso que é importante que você estude a palavra, leia a palavra, entenda. Às vezes a gente acaba não compreendendo um pouco, ou porque a gente quer trazer aquilo que aconteceu no passado como algo que acontece hoje. E não dá. São coisas completamente distintas. O que aconteceu há 5.000 anos atrás, não tem como a gente trazer para os nossos dias. Foi o que aconteceu há 5.000 anos atrás. A sociedade era uma maneira, as pessoas pensavam de uma maneira. Não tem como hoje, no Brasil, a gente viver a mesma coisa proposta pelos patriarcas em algumas coisas. Você vai ter a esposa e vai ter concubina? Isso cabe nos nossos dias? Não cabe. Isso não cabe nos nossos dias, né? Porque não conseguiu ter filho com uma, vai dar a escrava ou a menina lá que ajudava para ter filho. Hoje não cabe nos nossos dias. Mas isso é história. Isso tinha uma importância naquele momento. E isso serve para lembrar para a gente o quanto é complicado ter mais de uma mulher. Né? E o quanto é importante a gente ter uma vida sábia, crendo que Deus nos abençoe, crendo que Deus está cuidando de nós, crendo que Deus está cuidando do nosso casamento, e a gente vai assim, aos pouquinhos. Porque isso serve como aio a mostrar, olha o que aconteceu lá com Abraão, olha o que aconteceu com Jacó. Não faça a mesma coisa. Tenha uma vida de uma maneira diferente. Porque
como Pedro diz aqui, você e eu fomos escolhidos. Fomos escolhidos para ter a nossa vida modificada. Eu e você fomos escolhidos para deixar o Senhor falar ao nosso coração e transformar a maneira que a gente enxerga o mundo, os nossos preconceitos, os nossos valores. Como as coisas têm sido transformadas na minha vida porque eu tenho deixado Deus falar ao meu coração. Quanta coisa que eu não acreditava, passei a acreditar. Quantas mudanças foram necessárias na minha vida para que eu tivesse um coração menos duro, um coração que exigia das pessoas posturas que eu mesmo não tinha para mim. Às vezes que nem você consegue, uma perfeição desnecessária. E a gente coloca na conta das pessoas. Os ministros do Supremo Tribunal não podem fazer isso, não pode fazer aquilo. O presidente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente começa a julgar pessoas, postura das pessoas, sem olhar o que verdadeiramente está ali no coração delas. Tem ética de Deus no coração dessas pessoas? Essas pessoas foram libertas pelo sangue de Jesus? Não foram. Como que você vai exigir uma ética ou uma conduta de uma pessoa que não é cristã, que você acredite que tenha que ter uma postura cristã? Eu e você, pela graça do Senhor, nós fomos escolhidos. E Ele mudou o caminho da nossa vida. Vamos lá, o pessoal aí que é professor de escola pública, que enfrenta isso aí todos os dias. A minha irmã e às vezes minha irmã me conta algumas histórias de quase agressão, de falta de respeito. Aí você, mas ele não me respeita. É uma peste, praticamente um endemoniado, né, que está aqui na escola. Mas aí você vai ver o lar desse garoto, a criação desse garoto, a avó desse garoto. Quantas coisas ruins está passando na vida desse garoto, dessa garota. Quanto é difícil isso. A gente tem que perceber e olhar para o mundo do jeito que ele é. O mundo carece de mim, de você, misericórdia. Carece de mim, de você, um olhar de amor. Mas, Luciano, ele é uma peste. Ele atrapalha a aula o tempo todo. Acredito que talvez seja. Mas talvez seja aquele que você tenha que orar mais. Ou por esse que você tem que orar mais. Porque Deus me colocou e te colocou no mundo com um propósito. Você não veio a passeio. Deus colocou em você e está falando, e eu estou falando isso, para que você entenda. A sua responsabilidade é a minha responsabilidade. É a mesma que foi dada aos apóstolos. É mostrar que o reino de Deus chegou. E chegou hoje. E chegou aqui. E chegou agora. Não é para amanhã. Não é quando você tiver 60 anos. Não é quando você tiver 15 anos. Não é depois que você, poxa, eu vivo eu tenho que viver, Luciano, tudo que... Tem que ter farra. Eu tenho que viver minha vida para depois... Não é. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou e você foi pré-escolhido por causa disso. Você parou já para pensar por que você está aqui na Igreja Batista Provisão em Maria Paula?
Talvez para algumas pessoas seja mais claro isso. Porque eu moro aqui perto, sou vizinho da igreja, eu quis. Mas outros moram longe. Por que a gente veio para cá? Eu sou um exemplo desse. Por que raio eu vim para cá? Eu estava lá, moro lá. E por que Deus me trouxe para cá? São coisas que a gente tem que pensar, repensar, saber. É o acaso? Não pode ser o acaso. Porque você foi pré-escolhido. Não é acaso. Você está aqui com uma missão, você está aqui com um propósito, você está aqui por algum motivo. Talvez você não tenha e nem saiba disso 100%. Hoje você talvez não saiba. Mas daqui a 10 anos, 15 anos, você vai ver alguma coisa que você plantou e isso vai fazer diferença. Creia que você está aqui nessa igreja se preparando para divulgar que o reino de Deus chegou. Isso não é para amanhã. O reino de Deus chegou e chegou hoje. É para você ter uma vida digna. Você não precisar dar pernada em ninguém. Você pode viver. Eu sei que talvez você nunca vai ter muito dinheiro por causa disso, porque você não quer dar pernada em ninguém, mas não vai faltar, porque eu e você fomos pré-escolhidos para estar aqui. E eu e você estamos entendendo que a obra santificadora do Espírito Santo tem um objetivo. Para que o Espírito Santo habita em você? Para que o Espírito Santo habita em mim? Pedro diz que é para santificar, é para obedecer, é para entender sobre a graça. E normalmente a gente quer ajudar o Espírito Santo. Normalmente a gente acha que é necessário sacrifício. Se não tiver sacrifício, não funciona. Eu e você, muitas das vezes, somos levados por religiões que a gente participou ou por coisas que a gente ouve que é necessário fazer um sacrifício. Se eu não trazer para a igreja 50% que eu ganho, ele não vai me abençoar. Isso está sendo dito tempo e afora de tempo agora. Se você não tiver um sacrifício financeiro, Deus não vai te abençoar. E a palavra do Senhor não diz isso. A palavra de Deus diz que é para você trazer aquela oferta que você propôs no seu coração, de modo inteligente e de modo saudável. Se você quiser dar 50% de quanto você ganha, aí é um problema seu, porque você colocou na sua cabeça, creio eu, que você vai fazer as contas, que a sua família não vai ficar desprovida de nada porque trouxe esse dinheiro, que você não vai deixar faltar a sua família. Creio eu que você fez essa conta. Mas Deus moveu no seu coração e vai te dar mais do que deveria. Calma aí que eu vou desligar tudo aqui. Assusta, né? É o microfone que está ali, que o cabo deve estar querendo soltar ali. Aí acontece isso. Como é ruim, né? O ruído, né? Nos assusta. Mas é importante que eu queira, que você queira, que o Espírito Santo modifique você. Quando João Gabriel entrou para a faculdade, eu fiquei com muito medo. Por quê? Eu era cheio de preconceito. Eu nunca fui na UF, mas eu sempre achei que na UF tinha uma porção de maconheiro. E todo mundo lá só fumava maconha. E que o meu filho ia ser levado para o lado mal da força, digamos assim. Né? É porque é vendido isso para a gente. Mesmo nunca, não fiz a faculdade na UF, não sei o que é, mas isso é vendido. E a gente fica com medo. Aí a gente vê, e sabe o que é o pior? Que a gente não acredita no ensinamento que a gente deu. Então, o meu filho vai ser corruptado,
O professor vai roubar o meu filho, porque o ensinamento que eu falei para ele de Jesus não vai ser suficiente, porque ele vai ter lá um mestre dos mestres, lá provavelmente um pós-doc, lá um cara que é fera. Mas isso não aconteceu. João está se formando esse semestre, se Deus assim permitir, e ele não foi para o lado mal da força, ele não fumou maconha, ele não se embebedou. Ele continua aqui na igreja. Como é importante aquilo que a gente ensina. E isso não é mérito meu, é mérito da mãe. Valéria é uma excelente ensinadora. É uma mãe com o M maiúsculo mesmo. É por isso que João não se desviou. E isso é importante que a gente crê. Porque você foi transformado para isso. E os nossos filhos vão continuar transformando uma nova geração. Eu vou viver, se Deus quiser viver muito ainda, vou estar aqui muito tempo ainda no púlpito, falando de Jesus para vocês e tentando compartilhar um pouco que Deus falar ao meu coração, mas os nossos filhos vão crescer, correto? Vão se desenvolver, vão habitar em outros lugares, talvez até em outra igreja, mas a gente tem que crer que aquilo que a gente ensinou vai permanecer. O meu tem 25 anos, da Karina agora. Aí a gente fica assim, o mundo já está difícil agora, imagine quando, né? O mundo vai continuar o mesmo, querido. Porque o mundo jaz no maligno desde a época de Jesus, não mudou nada. O pecado, a safadeza, tudo isso está lá desde, vamos cortar só a partir do nascimento, já estava antes, mas vamos pensar em Jesus para cá. Não mudou nada. O pecado continua o mesmo, com as mesmas estratégias. O que muda é a linguagem. Então é importante que eu e você tenhamos a consciência do que o Espírito Santo fez na minha vida para que eu possa replicar para o meu filho. Eu não preciso ter medo que a Vitória foi para a UF. Meu Deus, e agora? A Vitória está na UF. Jesus amado, o que vai ser da Vitória? Não, ela vai continuar tendo Vitória. O nome dela é muito significativo, né? Espero que você estude bastante, seja a primeira aluna lá, tire bastante onda, né? Na pedagogia, todo mundo fique de boca aberta, porque vitória só dá vitória, né? Porque a gente tem que tentar e querer ser o melhor, porque o mundo vai nos afligir mesmo. O mundo vai tentar apagar isso tudo, porque nas faculdades tem a tal da chopada, mas você vai se você quiser. Tem maconha lá? Tem maconha. João Gabriel falou que sabe lá o lugar que tem a maconha, mas vai quem quer. Quando vamos lá, minha geração, que é a máxima aqui, né? Na tua escola tinha um maconheiro? Na minha tinha também. Não é verdade? Tinha aquele que pulava o muro, tinha uma porção de coisa. Mas você ia lá para a galera da maconha? Não, só se você quisesse. E não é diferente. Nós temos que crer que Deus tem cuidado de nós e vai cuidar dos nossos filhos. Mas a importância é que a obra santificadora do Espírito Santo seja uma verdade na sua vida e na minha vida. Para fazer diferença aqui. Alguns irmãos decidiram voluntariamente estar aqui na segunda, outro vai estar na terça, outro vai estar na quarta, outro vai estar na quinta, outro vai estar na sexta. Foram várias duplas que foram formadas para manter aqui a lojinha aberta. Nossa. Eles colocaram o desejo no coração deles, entenderam que isso era importante. O momento deles, eles vão estar abençoando a igreja dessa maneira. Mas quantas pessoas serão abençoadas porque vai passar aqui na frente e vai se deparar com a lojinha aberta? Que vai comprar um presente, que vai comprar uma necessidade, por um preço muito menor do que pagaria. Um colega lá do trabalho perguntou: Luciano, tem umas calças, será que o seu filho se interessa? Eu falei: pode ficar, pode mandar. Se não der no meu filho, vou arranjar um lugar. E a pessoa... O cara trouxe uma calça que ele nunca usou, a calça social que nunca usou. Não deu no João. Então vai estar ali.
para abençoar a pessoa. Então, Deus traz graça quando a gente coloca o nosso coração à disposição dele. Deixe o Espírito Santo falar a você, a gerar em você capacidade de mudança. Aceite a graça do Senhor na sua vida. O que Ele quer do Senhor é o seu coração. Você imagine, vamos pensar lá nos apóstolos. Cada um tinha uma atividade. Cada um fazia uma coisa. E virar para ele e siga-me. A pessoa largar tudo e seguia Jesus, andando por ali, pela Galiléia, Cafarnaum, aquela coisa toda durante 3 anos. Não é uma loucura? Mas aqueles homens foram por quê? Foram porque Jesus chamou. É a mesma coisa que acontece hoje. Jesus continua chamando. Chama você. Chama você pelo seu nome. Siga-me. E hoje a gente tem uma vantagem que aqueles homens não tinham. Aqueles homens aprenderam, sem sombra de dúvida, viram com os próprios olhos o milagre, viram as coisas que Jesus fazia. Era algo extraordinário. Você imagine, você vê uma pessoa com a mão ressequida, Jesus ora e a mão volta a funcionar. É algo extraordinário isso. Mas não está diferente do que é hoje. Sabe por quê? Você pode orar e ver a mão de alguém ressequida voltar. Porque ele disse que você e eu faríamos coisas ou sinais maiores do que ele fez. Aceite a graça do Senhor. Aceite o Espírito Santo mudar a sua vida, mudar a sua maneira de ver e de viver, porque será possível você ver isso. Será possível você orar e uma pessoa seja curada? É possível. É possível você orar e aparecer um médico extraordinário? Também é possível. É possível alguém fazer um apelo e aparecer uma geladeira? É possível, porque isso tudo é milagre. Isso é milagre. Deus conduz da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Mas eu e você temos que acreditar na graça. Temos que deixarmos ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que conduzir você e a mim. Vou falar para você, a minha vida tem que ser modificada em muitos aspectos. Muita coisa ainda. Mas muita coisa, por que não mudou? Porque eu quero ter o controle. Eu ainda não abri mão de muita coisa para Jesus. Eu ainda sou cabeçudo de uma porção de coisa. Não creio em uma porção de coisa. E Deus vai movendo o nosso coração. Deus vai mostrando para a gente. Vai mostrando na vida de um, vai mostrando na vida de outro. Você não tem poder, eu não tenho poder em mim mesmo, nem você, mas o Espírito Santo que habita dentro da gente faz a diferença. Toda vez, como igreja, a gente se une em oração, num pedido, não acontece? Você não tem visto a graça do Senhor habitando aqui na Igreja Batista Provisão? Tem coisas extraordinárias aqui? Não, não tem coisas extraordinárias. Mas a gente está vendo, vamos pensar no passado. Pessoa que precisava de prótese. Deus abençoou e deu prótese. Agora anda bem e anda direitinho. Deus cuida da gente, ponto a ponto, dia após dia. Chovia dentro da igreja, foram lá, fizeram a manutenção e tal, parou de chover, eventualmente tem uma goteira aqui, porque tem um erro de construção lá em cima no telhado. Se não tivesse isso, não teria esse problema. Deus vai fazendo tudo aos pouquinhos, sem estardalhaço, sem gritaria. Vai mexendo você. Por que você veio aqui?
Tem pessoas que simplesmente passaram na frente dessa igreja e quis entrar. Não foi nem convidado por ninguém. A pessoa veio e gostou. Você não acha porque a pessoa veio aqui e gostou, porque é o Espírito Santo que está aqui nesse lugar? É porque eu e você, que fomos pré-escolhidos, estamos entendendo a necessidade de obedecer a Deus para que a gente se torne mais agradável? Para que quando a gente entre ali, né, alguém te abrace? Porque não fazia isso e saiu daqui chateado porque ninguém falou com ele. Mas aí Deus fez com que voltasse. Aí alguém falou com ele, né? Aí as coisas mudaram. Como que é importante? Como é importante isso, de você falar com todo aquele que entrar aqui, divida o seu amor, divida o seu abraço. Como eu tenho aprendido a fazer isso. Eu não gostava de abraço. Para mim é muito difícil. Tanto que eu falo às vezes, aonde que eu fico? Continuo aqui no mesmo lugar, né? Eu não desço daqui para abraçar. Como que isso é difícil para mim, né? Mas eu não estou aprendendo, estou aprendendo. Deus, através do seu Santo Espírito, quer que a gente aprenda a lidar no nosso cotidiano. Eu vi um pastor falar uma coisa muito interessante, que a celebração é no domingo, mas o culto é de segunda a sábado. E é mesmo. Você tem que fazer da sua vida um culto de segunda a sábado, porque tudo que vier na tua mão, faça bem feito e faça para a honra e glória do Senhor. Colossenses diz isso. Como isso é importante. Mas é difícil. A vida não é fácil. A vida é fácil de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Não. A gente vive todos os tormentos igualzinho. Temporal, inundação, enchente, fica preso, não consegue vir para casa, tem que esperar passar. Sentimos dores, temos doença, a glicose aumenta, o colesterol, a pressão alta, as dores articulares, dor de dente, dor de cabeça. Você não tem isso tudo? Também tem. Nós somos desse mundo. Jesus falou e orou, eu não preciso, eu nem peço para que eles tirem do mundo, mas que os livre do mal. É para que eu e você tenhamos a capacidade de lidar com os problemas da vida, olhando na perspectiva que Pedro falou aqui, para que seja gerada em mim, em você, através da grande misericórdia que Jesus teve, uma esperança viva. E essa esperança viva que tem que ter no meu coração, porque Jesus vai voltar, porque Ele morreu, mas ressuscitou, tem que gerar em mim e em você regeneração. Tem que gerar em mim e em você o desejo de santificação, de eu ser uma pessoa melhor, de eu ser um vizinho melhor, de eu me colocar à disposição para a pessoa que está próximo de mim. Não faz sentido você viver só para você. Não faz sentido. Você tem que viver para abençoar pessoas. Porque eu e você, que tivemos a nossa mente transformada, passamos a enxergar o que as pessoas não enxergam. As pessoas não enxergam batalha espiritual, as pessoas não enxergam que elas estão sendo leviano, as pessoas não enxergam que eles estão sendo maus, ou que querem só mal para os outros. Você consegue enxergar isso, eu consigo enxergar, porque nós fomos libertos. Então Deus pede de mim, de você, que você seja um bom professor, um bom aluno, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Ele quer que eu e você multiplique nesta terra a graça do Senhor. Ele quer que eu e você multiplique nessa terra a nossa ética cristã. Não vou julgar ninguém, eu vou abençoar a todos. Porque não cabe a mim julgar, quem tem que julgar é aquele que não erra, é Jesus de Nazaré. Ah, então fizeram um desfile, que fizeram chacota com os crentes, não sei o que, sei lá.
Vamos abençoar o carnavalesco. Você será odiado por causa do meu nome. Não é isso que está escrito na Bíblia? E você acha que os carnavalescos vão fazer alguma coisa para enaltecer o nome de Jesus, querido? Então, por que isso te choca? Por que isso me choca? Não é para chocar você nem a mim. Porque isso é um mundo jaz no maligno. E qual é a sua postura e a minha postura? É defender político A, político B? Não. A minha postura e a sua postura é orar por todos. Senhor, fala o coração do carnavalesco. Muda a vida dele. Ele precisa de ti, já que se você se sentiu ofendido. Não chame para você a sua própria justiça ou queira fazer justiça. O seu coração é mau e é corrupto, diz a palavra do Senhor. Você não tem essa capacidade. Deixe o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você dizer que aquela X pessoa vai para o inferno ou não. Não é para você fazer isso. Então, receba do Senhor e entenda que o seu papel e o meu papel é deixar o Espírito Santo modificar a nossa vida, o nosso caráter, acreditar e ter fé naquele que a gente conhece, que é Jesus de Nazaré, tentar obter dele o máximo conhecimento possível, através da leitura da palavra, através da escola dominical, através das reuniões que a gente pode participar, através da oração que você faz indo para o trabalho. Vim de você praguejar porque está tendo engarrafamento. Ore para que Deus abençoe o engarrafamento que você não sabe nem o motivo. De repente é um acidente, alguma coisa. Eu sei que é difícil a beça. Eu odeio o engarrafamento. Eu odeio engarrafamento. Mas a gente tem que mudar a maneira de pensar. Eu não posso pensar só em mim, que eu estou ali no carro parado, estou no engarrafamento e odeio engarrafamento. O que gerou esse engarrafamento? Será que tem um carro enguiçado precisando de ajuda? Será que alguém bateu e está mal? Aconteceu um atropelamento? Senhor, abençoa lá o fato gerador do engarrafamento. Eu sei que é difícil. Eu nunca fiz essa oração. Mas eu tenho que aprender a fazer essa oração. Eu sei que é difícil, mas está entendendo o que Deus quer de você? É que a gente tem que levar a nossa fé para o cotidiano. Não é aqui. Aqui é um momento de celebração, aqui é um momento de comunhão, onde a gente está se vendo, a gente está se falando, mas a tua fé, aquilo que você aprende aqui, aquilo que você canta, é para o seu cotidiano. É para o seu dia a dia, porque aí vai fazer sentido. É quando você está lá no trabalho, atendendo uma pessoa enjoada. Eu atendo muita gente enjoada, atendo muita gente maluca. Fonseca tem muita gente doida, mas doida mesmo, que tem que tomar remédio, essas coisas todas. Aí a gente chega, mas a senhora tomou? Não, não tomei o remédio hoje, e grita, não sei o que, e você tem que... 1, 2, 3, 4, né? O Senhor é bom, autocontrole, o Senhor é bom, é o fruto do Espírito Santo brotando. Né? Não é assim que às vezes a gente tem que lidar com o nosso aluno, tem que lidar com a nossa diretora, né? Com o seu chefe. Você não conta 1, 2, 3, o fruto do Espírito Santo aparecendo. Deixa Deus falar. É assim, queridos. Leve para o seu dia a dia aquilo que está escrito na palavra. Não fique só aqui no domingo, na quarta-feira. Não vai fazer menor sentido isso. Se você está vindo para a igreja para cumprir um rito religioso, vou dizer uma coisa muito clara para você: você está perdendo o seu tempo. Você poderia estar dormindo, você poderia estar na praia, você poderia estar em qualquer outro lugar, porque você está perdendo o seu tempo. Mas se você está aqui e você veio aqui
porque você entendeu que Jesus salvou a sua vida e você quer que essa salvação abençoe as pessoas que estão perto de você, você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Porque aí vai fazer sentido. Porque aí quando você estiver fazendo a maquiagem a alguém, você vai poder falar de Jesus da maquiagem. Quando você estiver fazendo a unha de alguém, você vai poder falar de Jesus. Mesmo que não seja através de palavras. Senhor, abençoe essa cutícula. Vai abençoando a dona dessa cutícula. Vai abençoando o dono dessa unha encravada. Né? Você vai... E quantas coisas a gente pode fazer e a gente pode abençoar e a gente não percebe. Querido, a palavra do Senhor disse, tudo que você pedires será dado. Olha o poder que você tem em você de ser um abençoador. E às vezes você esquece disso, eu esqueço disso. Quanto você pode mudar as vidas? Quantas vidas passam por perto de você, ou que você leva quando você está dirigindo como Uber? Quantas pessoas, quando você vai fazer uma fisioterapia, lá o fisioterapeuta está lá cuidando de você, quantas pessoas você pode abençoar? Então não deixe passar as oportunidades. Você foi escolhido com esse ministério de ser abençoador do próximo. E você é abençoador do próximo porque foi gerado em você uma consciência de graça. Deus te deu graça. Deus te deu paz. Deus te deu alegria. Deus tem transformado você. O seu caráter tem se modificado. Você tem se tornado uma pessoa mais amável. Uma pessoa onde que as pessoas gostam de conversar com você. Você tem se tornado uma pessoa que ri de qualquer coisa. Você só falava, só tinha coisa ruim na sua vida, agora você começa a dar gargalhada, não sabe nem porquê. É Deus falando no seu dia a dia. É você lidar com uma situação do bandido te assaltar, te roubar, e você não, no primeiro momento você vai praguejar, você vai querer que ele morra. É difícil não ter esse momento. Mas talvez você exerça misericórdia, talvez Deus te dê naquele momento. Por que você vai me assaltar? Deus te ama. Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Talvez você fale para o assaltante, ele desista do assalto e talvez mude a vida dele. Deus quer te usar no seu dia a dia. Quando você faz a prova do Enem e não passou, nesse primeiro momento está para repescagem e talvez em julho você entre na faculdade. É Deus cuidando de você. Porque a sua vida, em todos os aspectos, Deus está cuidando. Você não é o dono da sua vida. E é difícil a gente entender isso. Porque mais do que nunca a gente quer ter o controle. Eu quero decidir. Eu tenho o poder de decidir. Mas quando a gente abre mão desse poder e se coloca à disposição de Deus, a decisão de Deus sempre vai ser melhor. Porque Ele conhece o amanhã e você não conhece. Tudo que você faz hoje vai influenciar no seu amanhã, não é verdade? Todas as decisões que você tomar hoje não vai influenciar na segunda-feira? Vai. Mas você sabe o que vai acontecer segunda-feira? Não, você vislumbra o que pode acontecer, correto? Mas Deus sabe o que vai acontecer na segunda-feira. E sabe o que vai acontecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Deixa Deus cuidar da sua vida. Aceite a instrução do Espírito Santo. Seja um marido mais amável. Diga para sua esposa que você a ama. O outro ali, não pode fazer isso não, rapaz. Pode sim, não tem problema não. O marido pode beijar a esposa se quiser, não tem problema nenhum. Porque aqui não é outro lugar, senão um lugar de adoração ao Senhor. Diga mais para sua esposa que você a ama. Viva mais, seja mais contente, se divirta, vá chupar um picolé, vá andar na praia, toma uma água de coco, brinca de carrinho com seu filho ou de boneca com a sua filha
Eu não tenho esse privilégio, mas eu tenho lá uma sobrinha que eu fico lá brincando com ela, de comidinha, né? Todos os momentos da sua vida. Sabe por quê? Todos eles são especiais. Porque Deus reservou isso para você. E Deus vai cuidar de nós. E vai continuar cuidando, dia após dia. Você pode até se afastar de Deus, mas Ele não se afasta de você nem 1 milímetro sequer. Ele está ali do teu lado. Está na tua frente. Está atrás de você. Está à sua direita, à sua esquerda. A única coisa que Ele pede de você é o seu coração. Me dá o seu coração. Siga-me. Ouça os meus ensinamentos. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus falar o seu coração. Não se submeta e nem aceite ninguém dizer para você que você nasceu assim e vai morrer assim. Não é verdade. Você ressuscitou em Cristo Jesus quando você o aceitou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma maldição te alcançará, porque todas elas foram rompidas no sangue de Jesus, porque Ele se fez maldito por mim e por você. Então não tem essa história de algo hereditário, não tem essa história, porque Jesus transformou a sua vida. Ah, mas meu pai era assim, minha mãe era assim, meu pai, meu bisavô. O pecado acabou em você, em Cristo Jesus. 1000 gerações serão abençoadas a partir de você, querido. Diz a palavra, essas coisas têm que perturbar a gente, permear a nossa mente, o nosso coração todos os dias. Não se deixe enganar. Teu coração é corrupto. Ele vai sempre querer te inclinar para cansaço. Deus não gosta de mim. Por que Deus me abandonou? Sempre vai te inclinar para isso, para esse lado. O coração nunca vai falar assim, ó, Deus continua ali, mas foi você que quis sair de perto dele. Teu coração jamais vai fazer isso. Seu coração sempre vai dizer que Deus é injusto. Sempre. Eu não merecia isso. Por que aconteceu isso comigo? Por que minha família é assim? Por que meu neném é pentecostal? Não tem isso, queridos. Deus vai estar sempre do teu lado, sempre querendo o melhor por você. E isso está claro. Ele deu o seu filho para morrer por você. Se você que é mau, não dá um escorpião para o seu filho, ou uma cobra, ou um veneno, você que é mau, não faz isso, você acha que aquele que habita o bem vai fazer algo contra você? Ele te ama e Ele me ama. E Ele escolheu a mim e a você para vivermos uma vida diferente, uma vida cheia de graça, uma vida que é e que pode ser capaz de transformar outras vidas. Não acha que você é pequeno, não acha que você é incapaz, não acha que você não sabe. Não ache isso, porque você é capaz, você não é pequeno, é porque é Deus que te capacita. É Deus que faz uma pessoa esquisita como eu estar aqui falando para vocês. Entenda isso. É milagre quando Deus olha para você e olha para mim. Você é um milagre vivo. Eu sou um milagre vivo. E tem pessoas que têm coisas extraordinárias, além do milagre vivo, tem coisas extraordinárias que aconteceram na sua vida, na minha vida. E você e eu já vivemos e verificamos e olhamos e nos deparamos com milagres extraordinários? Sim. Nós nos deparamos com isso. E sabe por quê? Que Deus escolheu a mim e a você. E Deus quer que você e o seu coração se seja voluntário. Tem muita coisa para ser feita aqui nessa igreja. Precisamos de mais de você. Precisamos de mais do seu coração. Precisamos de mais do seu desejo de querer servir. Há espaço para todos na Igreja Batista Provisão.
há espaço para todos. Tem trabalho para todos. Não precisa ficar sentado achando que não tem nada para me fazer. Ninguém gosta de mim porque eu não sou recrutado para lugar nenhum. Luciano não me chamou para nada. Eu vou lá e falo: Luciano, olha, eu quero fazer isso. E nós vamos orar juntos. E vamos tentar achar uma maneira de você trabalhar. Você pode ter certeza. Amém? Então leve daqui hoje, no seu coração: Deus me escolheu, Deus me transformou, Deus continua falando comigo, e o Espírito Santo de Deus quer dia após dia cuidar de você e das suas necessidades. Amém? Vamos louvar ao Senhor, nós vamos orar. Você está desempregado ainda? Queria orar por você. Se você estiver desempregado, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Tem algum desempregado aqui na igreja hoje? Não tem? Tem? Tem o Jorge, tem um irmão. A Deolina está representando lá o esposo. A gente vai estar estendendo a mão para abençoar esses irmãos. E a gente vai estar orando também pela Rosângela, que é a tia da Célia, que está na UTI em estado grave. Aí eu te peço para você ficar em pé, por favor, nesse momento. Juntos, você concorda em abençoar esses irmãos? Amém? Você concorda em abençoar a Rosângela? Amém? Então feche seus olhos. Vamos estar orando por eles. Estenda sua mão para cá, por favor. Senhor, os teus filhos estão desempregados. Sabemos, ó Pai, que não é fácil. Na economia que a gente vive, está passando por esse sufoco que é a falta de emprego. Mas que o Senhor possa, de uma forma extraordinária e milagrosa, abrir uma porta de emprego para cada um aqui. Eu não sei o que você vai fazer, Senhor. Não sei se vai chegar alguém e vai falar com eles. Eu não sei se alguém que recebeu o currículo deles vai ver, ou alguém que vai olhar lá, postar no grupo lá da igreja, lá de serviço e trabalho, e ele vai fazer uma inscrição e vai ser chamado. Eu não sei de que maneira o Senhor vai fazer isso, mas como igreja, nós somos mais do que dois aqui, Senhor, e concordamos com isso. Concordamos que esses irmãos recebam um emprego em nome de Jesus, porque eles querem ter uma vida digna, lidar com dignidade, e como é importante termos empregos nesse momento. Então abençoe esses irmãos com a dádiva do emprego, do ganha-pão, Senhor, para que eles possam ser abençoados por Ti e abençoar a família deles. Eu venho lhe pedir pela tia da Célia, que está internada, a Rosângela, Senhor. Os médicos falaram que é estado grave, mas quem determina o fim da vida é o Senhor. A Tua palavra deixou muito claro que Jesus, quando morreu, tomou a chave da morte e do inferno. Então quem detém o poder é Jesus de Nazaré. Jesus, como igreja, nós lhe pedimos: restaura a vida da Rosângela, Senhor. Entre ali na UTI e faça algo extraordinário. O que é algo extraordinário, Senhor? Um médico, um remédio, tudo, Senhor, que é necessário para que o corpo dela reaja, possa ser concedido a ela em nome de Jesus. Que os anticorpos, toda a parte celular, tudo, Senhor,
tudo que é necessário possa ser recuperado, reconstruído, reabilitado, reavivado, transformado, faça nascer de novo, tudo que for necessário, Senhor, que a Tua mão alcance a Rosângela em nome de Jesus. A Tua graça nos alcance em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra Teu lado. Você está triste, está desanimado, coloque a mão no seu coração, cante essa canção. Deixe que o Senhor fale, você não está só. Essa canção, ela tem uma figura de linguagem muito bacana. Feche seus olhos, imagine você sobre um grande pássaro, que seria o Espírito Santo, e em cada asa escrito amor, e você em cima desse pássaro, indo em direção ao infinito, as coisas bonitas, ao céu azul. Como é bonito a gente entender e perceber que Deus nos ama. A palavra do Senhor diz que Ele coloca você embaixo das asas como a galinha que cuida dos pintinhos e te protege. Ele cuida de você. Ele alcança o seu coração.
Ele te ajuda nas suas emoções e nas suas dificuldades. Ele quer estar com você todos os dias. Ele te ama. Ele não me deixou e nem deixou você órfão. Ele enviou o Espírito dele para estar com você. Receba isso em nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos cobre com as suas asas. Nós queremos voar como tivesse em um pássaro, Senhor, alado, esse pássaro de amor, esse pássaro que é o teu Espírito. Mas muitas vezes, muitas coisas nos prendem ao chão, Senhor. As nossas dores, as nossas enfermidades, o que falaram para a gente quando a gente era novo, o rancor que está no nosso coração, a decepção. Quantas pessoas nos decepcionaram, quantas feridas a gente carrega. Mas, Senhor, dê um basta hoje nessas dores, nessas doenças, na minha enfermidade. Cura-me, Senhor, em nome de Jesus. Traga um refrigério à minha alma. Traga o refrigério à minha mente, Senhor. Senhor, que eu possa pensar como o Senhor pensa. Eu possa ver como o Senhor vê. Eu possa sentir como o Senhor sente. Que eu ame o meu próximo. Que eu ame a minha esposa. Que eu ame meus filhos. Que eu ame meu esposo. Que eu ame meus pais. Que eu ame minhas tias, os meus cunhados. Que eu ame o meu gerente. Que eu ame o meu coordenador, o meu diretor. Que eu ame meus alunos. Que eu ame os meus subordinados. Que eu ame os meus gestores. Capacita-me, Senhor, de uma maneira diferente, de forma extraordinária, que eu possa ser o teu reino na terra, Senhor. Que as pessoas possam olhar para mim e possam ver e enxergar o amor de Cristo Jesus. Transforma-nos, ó Pai. Purifica-nos, ó Pai. Que a gente possa caminhar mais uma milha. Que eu possa estender o braço para o meu irmão. Que eu possa ser companheiro. Refaça as nossas vidas. Refaça o que precisa ser refeito e transformado. Traga à existência aquilo que já se foi, ou aquilo que ainda não existe, para que os meus irmãos sejam abençoados. Que a gente consiga enxergar um futuro vivendo no céu com Cristo Jesus. Que a gente possa se habilitar a andar nas ruas de ouro. Que a gente possa entender e saber e ter a convicção que nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Que a gente possa ter a convicção e a certeza que as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Que eu possa caminhar com Cristo Jesus. Que eu possa falar e defender a fé de Cristo Jesus. Habilita-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Dá-me a tua graça. Que o teu amor, que o teu consolo, que as doces experiências e ensinamentos de Cristo Jesus, o poder do Pai, o consolo do Espírito Santo, seja derramado sobre nós hoje e para sempre. E que o nosso culto comece engrandecido, seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Vão em paz, que Deus abençoe poderosamente. Amém.